Olá, amados! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. A partir desta aula, vamos analisar mais detalhadamente o conteúdo judaico existente no Novo Testamento. Mas antes, é muito importante que você não esqueça. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, aperte a mãozinha, né? Dá aquele joinha, aquele positivo. Inscreva-se no canal e compartilhe essa aula com o maior número de pessoas. Isso ajuda muito a mostrar para o YouTube que o canal tem relevância. E eu espero que essas aulas estejam trazendo mais informações para você que tem curiosidade sobre o ambiente, o contexto do Novo Testamento. Afinal, o objetivo principal dessas aulas do curso Contexto do Novo Testamento é, obviamente, explorar esse contexto, explorar o ambiente do Novo Testamento, para que com isso tenhamos uma visão mais apurada, nós tenhamos uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente eram naquele momento da história, no cotidiano de Jesus e os princípios da formação do cristianismo. Hoje, vamos analisar de uma forma mais detalhada os aspectos e as características dos evangelhos, destacando, evidenciando até que ponto eles podem ser considerados uma literatura judaica. E também analisaremos até que ponto eles devem ser considerados uma literatura gentílica, de conteúdo gentílico. O que percebemos quando olhamos com mais atenção para a maneira como é e como foi ensinado ao longo dos tempos, a verdade é que existiu e existe ainda uma tendência por parte dos estudiosos de descaracterizar o conteúdo judaico do Novo Testamento, ou seja, percebe-se que houve e há um esforço para tirar a essência judaica do texto. Ainda que se compreenda em termos do texto grego que não há no texto grego motivação nenhuma e nem esforços no texto grego para tirar a judaicidade desses textos. Infelizmente, percebemos que, no entanto, nas traduções posteriores, houve muitas tentativas de tirar a judaicidade do Novo Testamento. Por exemplo, São Jerônimo e a tradução da Vulgata Latina é um exemplo dessa tendência. Na aula passada, nós falamos sobre a importância da Torá na vida e nos ensinamentos de Jesus. Essa abordagem deixou bem esclarecido, podem lembrar lá na aula passada, o fato de que se Jesus quisesse mesmo abdicar ou abolir todo o conteúdo judaico do seu ensinamento, isso estaria bem claro nos relatos das suas palavras e também nas palavras dos seus apóstolos, que estão contidas no Novo Testamento. Na aula de hoje, porém, nós falaremos sobre essas características judaicas que estão nos evangelhos. O nosso objetivo principal é demonstrar como nós podemos caracterizar um texto do Novo Testamento como ele sendo mais ou menos judaico. Dentro desse estudo do contexto judaico do Novo Testamento, sempre surgirão as perguntas. São perguntas recorrentes. Quais são os critérios utilizados para definir se um texto é mais ou menos judaico? Qual seria a maneira tradicional para definir se um texto tem maior ou menor teor gentílico? Ou contém mais uma essência gentílica ou uma essência judaica? Com certeza, essa dúvida já surgiu principalmente nos ambientes onde se estuda a palavra de Deus. Procurarei
responder essas questões observando 5 pontos cruciais a respeito dos evangelhos. O primeiro ponto: quais as características que fazem um evangelho ser considerado judeu? Segundo ponto: o evangelho de Mateus é considerado judeu, mas até que ponto? Terceiro ponto: o evangelho de Marcos, de fato, ele não é um evangelho judeu? Quarto, Lucas, o autor do evangelho de Lucas, ele realmente era um gentil? 5. O evangelho de João foi escrito para os não-judeus? Quais são as características que fazem um evangelho ser considerado judeu? A visão tradicional. Existe uma visão tradicional que foi ensinada ao longo dos séculos. E dentro dessa visão tradicional, o teor dos evangelhos é conceituado e é ensinado da seguinte forma. Então, na visão tradicional, o evangelho de Mateus é o mais judeu entre todos. O evangelho de Marcos é um evangelho para os romanos. O evangelho de Lucas é um evangelho para os gregos. E o evangelho de João é um evangelho gentílico que foi escrito para a igreja. Esta é a posição da visão tradicional, que provavelmente você já ouviu em algum momento, em algum local de estudo da Bíblia. É aquela visão que qualifica, portanto, dessa maneira os 4 evangelhos. Mas o que realmente caracteriza ou descaracteriza um evangelho como sendo judeu ou não judeu? O que é? O que é que caracteriza ou o que é que descaracteriza um evangelho para ele ser considerado judeu ou não judeu? Muito bem, existem aquilo que chamamos de elementos qualificadores. Grava bem esse nome, elementos qualificadores. Esses elementos qualificadores serão divididos em 2 formas nessa nossa aula. Primeiro, vão ser os qualificadores primários e, em segundo, os qualificadores secundários. Os qualificadores primários são aqueles que analisam se o texto foi escrito de uma perspectiva israelita, se aquela literatura tem essa perspectiva israelita. A melhor maneira de começar a análise é, evidentemente, submeter esse texto a um crivo, a um exame minucioso do conteúdo desse texto a partir dessa escrita israelita. A grande questão, no entretanto, é que esse qualificador primário, ele se converte num item multiforme. E essa talvez seja a maior dificuldade quando nos propomos a caracterizar um texto como sendo judeu ou não. Por quê? Porque, como nós já vimos em aulas passadas, existem muitas expressões do judaísmo. O judaísmo não se manifesta de uma maneira única. Diante do texto, nós podemos interpretar através de várias expressões do judaísmo, porque devemos interpretar para qual dessas expressões do judaísmo estamos olhando. Inevitavelmente, surge a pergunta, por exemplo, se estivermos analisando um texto de acordo com a perspectiva de um fariseu, então tudo aquilo que não se encaixa ou não se adequa ao ponto de vista farisaico será considerado menos judeus, dependendo do ponto de vista de um fariseu. Tudo aquilo que não se encaixar no que ele pensa vai ser considerado que não é judeu? Ou então, se nós estivermos analisando o texto a partir do movimento judaico de Jesus, será que esse texto
por ser do movimento de Jesus, vai ser mais judeu ou menos judeu? A melhor resposta para isso é observar, como já foi ensinado nas aulas passadas, que a antiga fé de Israel é o centro. A antiga fé de Israel é a mãe, de onde se originou todas as possibilidades das ideias formadoras do judaísmo. E esse raciocínio foi ensinado na primeira aula, a aula chamada Paradigmas. Muito bem, nós estamos observando o elemento qualificador. E esse elemento qualificador precisa ser observado dentro daquilo que o contexto de judaísmo está sendo analisado. Portanto, tendo em mente que não estamos falando de um judaísmo rabínico e sabendo que não estamos falando de algo que está descrito na Taná como sendo a expressão do judaísmo, mas sim nós estamos falando de algo que é a expressão desses movimentos diversos e que esse elemento qualificador primário ele passa por mudanças ao longo do tempo. Mas ainda assim nós precisamos entender que é um elemento qualificador primário, ou seja, está observando o texto escrito, a literatura, a partir de uma perspectiva israelita, dentro dos movimentos judaicos que aquele texto, enfim, esteja evidenciando. Se vocês lembrar, na aula passada, lá na primeira aula dos paradigmas, vocês vão ver que são vários movimentos judaicos, né? Começa desde ali da fé desconhecida, depois vai para o povo da terra, judaísmo de Enoque, judaísmo militante, herodianos, os fariseus, os saduqueus ou saduceus, os zelotes, os essênios, aquele proto-cristianismo não judeu, aquele que estava sendo a raiz ali. Também vem o judaísmo messiânico de Jesus, que é o foco das nossas aulas. Depois vem o judaísmo helênico, temos até os israelitas samaritanos e todos aqueles movimentos contra o templo em Jerusalém. Então, considerando que todos esses movimentos judaicos tiveram origem na única fé, na fé de Israel, e sendo essa fé a mãe de todos eles, todos são movimentos irmãos legítimos. Quando observamos o elemento qualificador, precisamos ter isso em mente. Dessa forma, dentro daquilo que chamamos elemento qualificadores, acabamos de exemplificar os qualificadores primários, que são aqueles que analisam se o texto foi escrito de uma perspectiva israelita. Muito bem, falamos dos qualificadores primários, agora vamos aos qualificadores secundários. Os qualificadores secundários são aqueles que qualificam um texto em segundo plano, ou seja, após verificar se a literatura tem uma perspectiva israelita, aí são verificados a presença dos seguintes itens. Primeiro, são aqueles textos que usam os termos especificamente judeus. Segundo, se aqueles textos transmitem conhecimentos e costumes israelitas judeus. E não apenas citam, mas consegue-se perceber que o autor ou o narrador dos fatos conhece e explica esses costumes israelitas judeus. Em terceiro, esses textos que descrevem a geografia, a topografia, a demografia da Judéia, e percebe-se que os fatos que se desenrolam estão se desenrolando na Judéia. E também que o autor vive na região e que está descrevendo aquela região da Judéia. Muito bem, em quarto, textos contendo hebraísmos de vários tipos, como, por exemplo, o nome dos personagens, o nome dos lugares, as expressões idiomáticas características da Judéia, paralelismos e quiasmos.
E na aula que vem, na próxima aula, nós vamos estar tendo uma aula só sobre hebraísmos. Então, se essa palavra é nova para você, não se preocupe. A aula que vem nós vamos falar sobre hebraísmos. Em quinto lugar, se esses textos são como métodos de interpretação judaica. Se vão se destacar a diferença de interpretação entre a forma judaica e a forma ocidental. Né? Tem que ficar claro se existe uma diferença entre a forma judaica e a forma ocidental de interpretar um fato. Em sexto, textos com citações sofisticadas da Bíblia hebraica. E em sétimo, textos que contenham semelhanças, contenham imitações, alusões e citações de outras literaturas judaicas do mesmo período contemporâneo, período bíblico. Dessa forma, dentro daquilo que chamamos de elementos qualificadores, nós acabamos de exemplificar os qualificadores secundários, que são aqueles que qualificam o texto em segundo plano, ou seja, após verificar os qualificadores primários, que é uma literatura que tem uma perspectiva israelita, em segundo plano se verifica se tem a presença de elementos da cultura judaica. Muito bem, vamos aos elementos desqualificadores. Nós acabamos de analisar os itens ou elementos qualificadores, porém, existem também elementos que desqualificam um texto como ele sendo judeu. A dificuldade ou o problema surge porque sempre haverá uma grande dúvida sobre o que realmente descaracteriza, o que realmente desqualifica um texto como sendo não judaico. E esses elementos desqualificadores, sempre que aparecer, eles vão aparecer numa forma de pergunta. Então, a primeira situação seria: o autor tem o melhor domínio do grego? Será que, por ser escrito em grego, isso desqualifica um texto como sendo judaico? Será que o autor, por ser judeu, deveria conhecer menos? Ou quase nada? Ou ele deveria conhecer mais do idioma grego pelo fato dele ser judeu? Segundo, o autor está interessado na redenção dos gentios? Mas será que esse argumento, o fato dele estar interessado ou não na redenção dos gentios, será que isso realmente desqualifica o autor ou a mensagem dele como sendo judeus? Terceiro, o autor tem um nome grego. É uma pergunta. O autor tem um nome grego? O fato do nome do autor ser grego significa que ele realmente é um grego? O quarto ponto, o autor escreve para uma audiência estrangeira. Mas escrever para os povos gentios, será que esse argumento desqualifica o autor e a sua mensagem como sendo judeus? E o quinto e mais polêmico tópico é: o autor expressa uma crítica rígida contra a nação e a literatura de Israel, ou a alguns subgrupos de israelitas judeus? Bom, se pensarmos dessa forma, nós concluiremos que os profetas da Torá, em vários momentos, criticaram a nação de Israel. E, do mesmo modo, os essênios criticaram o templo e também a nação de Israel. E nenhum desses casos foi considerado não judeus. Vamos analisar o Evangelho de Mateus. Muito bem. Agora que acabamos de entender quais são os qualificadores e os desqualificadores, nós podemos dessa forma analisar o Evangelho de Mateus e procurar saber o que o torna mais ou menos judeu. A pergunta que surge é: o quanto o Evangelho de Mateus é realmente judeu? Para responder, nós vamos analisar primeiro o que qualifica Mateus como sendo um texto judeu. Analisando o Evangelho de Mateus pelos qualificadores, nós vemos que,
Primeiro, ele foi escrito de uma perspectiva israelita da Judéia. Exemplo, começa relatando as genealogias a partir de Abraão e Davi e finalmente chega a Jesus. Segundo, ele foi escrito com uma visão anti-samaritana, porque muito raramente Mateus menciona os samaritanos e quando ele cita os samaritanos é de uma forma pejorativa. Terceiro, ele foi escrito com muitos hebraísmos. Quarto, ele foi escrito com conhecimento íntimo dos métodos israelitas. Quinto, ele foi escrito com uma interpretação típica da Judéia. Sexto, ele foi escrito com expressões idiomáticas hebraicas. E sétimo, ele foi escrito com conhecimento dos costumes, da literatura, das tradições textuais da Bíblia hebraica. E percebe que as citações de passagens bíblicas são feitas diretas da Bíblia hebraica, ao invés de serem feitas da Septuaginta. A próxima característica que percebemos ao analisar o Evangelho de Mateus através dos qualificadores é a presença da gematria ou gematria. A gematria judaica é um sistema de interpretação de textos em hebraico que atribui valores numéricos a cada letra do alfabeto, permitindo então calcular o valor numérico das palavras, das frases, e com isso tem a intenção de descobrir aqueles significados ocultos, aquelas conexões entre as palavras e textos. Resumindo, é uma forma de numerologia judaica que explora essa relação entre números e letras para aprofundar a compreensão das escrituras. Percebo que na gematria o alfabeto tem um valor numérico. Vejam os exemplos na tela. Aleph, a primeira letra, vale 1. E Re vale 5. O Bet, que é a segunda letra, vale 2. O Re vale 5, por ser a quinta letra. Então, nesse sentido, cada letra tendo um valor numérico, percebam ali embaixo da gravura. Aleph vale 1, Re vale 5, Bet vale 2, Yud vale 10, Vav vale 6. Se somar todas essas letras, o valor vai ser 18. No Evangelho de Mateus, a gematria judaica se faz presente já nos primeiros versículos. Percebam a introdução, Mateus 1, do primeiro versículo até o 17. É o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, e assim ele vai relacionando até chegar no versículo 17 que diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O versículo 17, que a gente acabou de ler, ele chama a atenção para a gematria contida dentro das gerações de Jesus, dando a entender que realmente Jesus é descendente da linhagem real de Davi. Percebam que nesse sistema de gematria, as letras equivalem a números. Então, olhem o nome de Davi. Davi, em hebraico, ele se escreve com apenas 3 letras, não é como o português, né? Em português, nós temos aí 4 letras. D-A-V-I, Davi. Mas em hebraico é diferente, está ali na tela, ali, ó. Fica assim, Dalet, Vav e Dalet de novo, escrito Davi. Onde o Dalet, que é a letra D, vale o equivalente ao número 4. Então, Dalet, a primeira letra de Davi, que é o D, né, vale 4. E o Vav, a segunda letra, né, equivale ao número 6.
O último D vale 4, que é o Dalit. Fica Dalit, Vav, Dalit. Davi. Dessa forma, nós temos a seguinte soma. 4, que é o 4 de Dalit, mais 6, que é o 6 de Vav, mais 4, que é o 4 do outro Dalit, fica 14. 4 mais 6, 10, mais 4, 14. Ou, ali nas letras hebraicas, Dalet, Vav, Dalet, que é igual a 14. Então, esse é o valor numérico do nome de Davi. E sendo assim, as 14 gerações, tá vendo o número 14 aí? 14 contido no nome de Davi. Essas 14 gerações, que foi falado por 3 vezes ali, 14 gerações confirmam o nome de Davi através dos tempos e também na descendência de Davi. Né? Vamos ler de novo o versículo 17, que diz assim: de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vejam, 3 vezes 3 letras. A soma dessas 3 letras, 14. O que significa essas letras? Davi. Então, tudo esse valor numérico do versículo 17 está evidenciando o nome de Davi e dizendo que Jesus é o verdadeiro herdeiro, o descendente de Davi. Muito bem, vimos então a gematria. Agora vamos ver, analisando o Evangelho de Mateus, dentro dos qualificadores, os manuscritos do Mar Morto. As bem-aventuranças descritas no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, do 1 até o 12, elas encontram escrituras similares nos achados da comunidade de Qumran. Então lembre-se que pelos qualificadores, se tiver similares das escrituras, está qualificando um texto como judaico. Então, na comunidade de Qumran, tinham esses livros contendo as bem-aventuranças. Vamos ler lá esse trecho. Bem-aventurado o que com coração puro não ofende com sua língua. Bem-aventurado os que guardam os estatutos e não guardam o caminho da injustiça. Bem-aventurados os que se alegram, mas não se empolgam no caminho da loucura, leviandade. Bem-aventurados os que procuram com mãos puras e não com um coração enganoso. É só fazer uma comparação lá com Mateus 5, as bem-aventuranças, que vai encontrar essa similaridade. E por último ali, ó, bem-aventurado o homem que se atém à sabedoria e caminha na lei do Altíssimo, que é a Torá. Essas bem-aventuranças de Qumran estão no 4Q 525. Tanto, quando nós comparamos o texto com outras literaturas bíblicas contemporâneas, nós encontramos essas similaridades. Percebam que ambos os movimentos judaicos contemporâneos, tanto o movimento judaico dos essênios, que estavam na comunidade de Qumran, quanto o movimento judaico de Jesus, nos seus ensinamentos, ambos utilizam como base os textos do Tanakh, a Bíblia hebraica. E nesse caso específico, eles estão usando o livro de Salmos no capítulo 1. Muito bem. Dentro do Evangelho de Mateus, nós analisamos então os qualificadores. Mas agora vamos analisar os desqualificadores. Aqueles elementos que descaracterizam o Evangelho de Mateus como sendo um texto judaico. Vamos analisá-los? Primeiro, Mateus também está interessado na conversão dos gentios. E isso encaixa ele dentro dos desqualificadores. Segundo, Mateus demonstra uma forte polêmica contra os subgrupos de judeus. Exemplo,
É no Evangelho de Mateus que Jesus diz aos seus apóstolos e discípulos que se a sua justiça não exceder a justiça dos escribas e a justiça dos fariseus, eles jamais entrarão no reino de Deus. Isso está lá em Mateus 5, versículo 20. Porém, em contrapartida, também é em Mateus que Jesus diz que os seus discípulos deveriam ouvir os ensinamentos dos fariseus. E ele diz além, ele diz, olha, vocês ouçam os ensinamentos dos fariseus e pratiquem esses ensinamentos, mas vocês não devem fazer o que os fariseus fazem, porque eles ensinam uma coisa e fazem outra completamente diferente. E isso os torna extremamente hipócritas. Então, dessa forma, encaixa Mateus no quinto tópico desqualificador, onde o autor expressa uma crítica rígida contra a nação e a literatura de Israel ou a algum subgrupo de israelita judeu, no caso, aqui os fariseus. Ainda analisando o Evangelho de Mateus no quesito desqualificadores, nós temos aquilo que chamamos de perspectiva antissamaritana. O Evangelho de Mateus demonstra um caráter judeu bem acentuado. Os exemplos narrados mostram características que ajudam a perceber o quão focado o autor estava na etnia da cultura judaica do seu tempo. Por exemplo, o texto no capítulo 10, do versículo 5 e 6, está escrito assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Percebam que dentro dessa perspectiva, dentro desta visão, Mateus centraliza a sua mensagem da seguinte forma: não prega para os gentios, não prega para os israelitas hereges, no caso aos samaritanos, que eles consideram hereges, ele prega apenas para os israelitas judeus. Então, de acordo com esses padrões desqualificadores, será que o Evangelho de Mateus deixa de ser um evangelho judeu? Amados, dessa forma, analisamos o Evangelho de Mateus. Na próxima aula, nós analisaremos os outros evangelhos e vamos analisar dentro desses critérios que qualificam ou desqualificam como sendo uma literatura judaica. Que Deus abençoe a todos. Eu espero vocês na próxima aula.